Depois de esperar décadas para assumir o trono, o rei Charles deixou o mundo sem palavras ao anunciar sua renúncia. Esse movimento inesperado levantou questões sobre o que levou a essa decisão. Foram motivos pessoais ou o peso esmagador da coroa? Junte-se a nós para conhecer os detalhes por trás desse anúncio e o impacto sobre a monarquia. De herdeiro mais longevo a rei. Em 8 de setembro de 2022, Charles subiu ao trono do Reino Unido, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Ele fez história como o herdeiro aparente mais antigo, tendo superado o recorde anterior de Eduardo VII, de 59 anos, em 2011. Aos 73 anos, Charles também se tornou a pessoa mais velha a assumir o trono britânico, quebrando o recorde de Guilherme VI, que tinha 64 anos quando se tornou rei em 1830. No dia seguinte, Charles se dirigiu à nação pela primeira vez como rei. Às 18 horas, ele fez uma homenagem comovente à sua falecida mãe e anunciou que seu filho mais velho, William, receberia o título de Príncipe de Gales. Em 10 de setembro, o Conselho de Adesão proclamou formalmente Charles como rei durante uma cerimônia histórica que foi transmitida pela televisão pela primeira vez, permitindo que o público testemunhasse o momento. Esse evento significativo contou com a presença de figuras proeminentes, incluindo a rainha Camila, o príncipe William, a primeira-ministra Liz Truss e 6 ex-primeiros ministros britânicos. A proclamação foi lida em todo o Reino Unido e seus territórios, bem como na Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, Canadá, Austrália e outras nações da Commonwealth. A coroação de Charles e Camila ocorreu em 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster. O evento, que vinha sendo planejado há anos sob o codinome Operation Golden Orb, Operação Orbe Dourado, foi projetado para ser menos extravagante do que a coroação de sua mãe em 1953. Charles pretendia que a cerimônia representasse a diversidade da Grã-Bretanha contemporânea, incluindo participantes de várias religiões e comunidades. No entanto, a coroação seguiu as práticas tradicionais da Igreja da Inglaterra, incluindo a unção, a apresentação do orbe real e a entronização. Em julho de 2023, Charles e Camila participaram de um serviço nacional de ação de graças na Escócia, onde receberam as honras da Escócia na Catedral de St. Giles, marcando mais uma conquista histórica em seu reinado. Ao longo dos anos, Charles ocupou uma variedade de títulos e funções militares honorárias em toda a Commonwealth. Em cada território, ele é reconhecido por um título específico, como Rei da Austrália ou Rei de Santa Lúcia. Na Ilha de Man, ele é chamado exclusivamente de Lord of Man. Além disso, ele carrega o título Defender of the Faith, Defensor da Fé, que significa sua posição como governador supremo da Igreja da Inglaterra. Antes de sua ascensão, havia muita especulação sobre o nome de reinado que Carlos poderia adotar. Muitos achavam que ele escolheria o 7º para homenagear seu avô, George St. Piers, e para se distanciar das figuras históricas mais controversas, chamadas Charles. Entretanto, após o falecimento da rainha Elizabeth, foi rapidamente confirmado que ele assumiria o trono como Charles III. Em 2012, a rainha Elizabeth concedeu a Charles as mais altas patentes em todos os 3 ramos das Forças Armadas: Almirante da Frota, Marechal de Campo e Marechal da Royal Air Force. Esse reconhecimento ressaltou seu compromisso e serviço à nação por toda a vida, mesmo depois de ter se afastado do serviço militar ativo em 1976. Mas por que o rei Charles decidiu se afastar agora? O peso de seus deveres poderia ter se tornado muito pesado? O dia em que a coroa foi deixada de lado, quando o rei Charles encarou as câmeras e declarou sua renúncia, um profundo silêncio envolveu o mundo. Foi um momento inesperado em que um monarca britânico reinante renunciou voluntariamente. A atmosfera estava carregada de descrença, pois milhões de pessoas testemunharam a história se desenrolar diante de seus olhos. A monarquia britânica, rica em séculos de tradição, nunca havia se deparado com um cenário como esse. A mídia fervilhava de teorias e especulações, enquanto historiadores e analistas da realeza corriam para compreender o inimaginável. O que poderia ter levado o rei Charles a fazer uma escolha tão radical? O fardo da coroa era pesado demais para carregar? Será que a pressão implacável de encarnar uma instituição consagrada pelo tempo finalmente cobrou seu preço? Ou haveria uma motivação pessoal mais profunda, escondida sob o esplendor da realeza?
Essas perguntas percorreram as mentes de inúmeras pessoas que buscavam entender o motivo por trás desse anúncio monumental. Para a monarquia, esse momento representou uma mudança fundamental, uma conjuntura que poderia colocar em risco sua própria fundação. O que aconteceria com a família real? Essa renúncia anunciaria o fim da monarquia como ela era conhecida, ou poderia abrir caminho para uma nova era contemporânea? A escolha do rei Charles gerou mais questionamentos do que resoluções, deixando a nação e o mundo refletindo sobre as implicações dessa decisão ousada e sem precedentes para o futuro da coroa. O que levou a essa decisão significativa? Quais são as pressões inerentes ao fato de ser membro da família real? Uma vida sob constante escrutínio e pressão. Para muitas pessoas, ascender ao trono é um sonho realizado. No entanto, para o rei Charles, isso pode ter parecido mais uma espera de uma vida inteira do que um privilégio. Desde o momento em que ele veio ao mundo, sua jornada já estava decidida. Ele recebeu treinamento para as responsabilidades reais, responsável por atender às expectativas de um país inteiro, e viveu sob o escrutínio incessante do público. Como sucessor do trono, Charles frequentemente se via no centro das atenções, com todas as suas ações examinadas e avaliadas por milhões de pessoas. Viver à sombra de sua mãe, a rainha Elizabeth II, não representava um desafio menor. Seu governo, que se estendeu por 7 décadas, foi caracterizado por poder, elegância e devoção inabalável às suas responsabilidades. Os inevitáveis paralelos com seu legado provavelmente sobrecarregaram Charles de forma significativa. Apesar de suas tentativas de traçar seu próprio caminho, ele era continuamente comparado à figura imponente de sua mãe. O esforço constante para atender a essas imensas expectativas deve ter sido cansativo, fazendo com que Carlos se perguntasse se algum dia alcançaria o nível estabelecido por ela. As pressões da vida real só aumentaram o estresse. Os constantes compromissos públicos, os esforços filantrópicos e os deveres da coroa afetaram sua saúde mental e emocional. Além disso, Charles enfrentou dificuldades pessoais, principalmente sua saúde mental e emocional. Além disso, Charles enfrentou dificuldades pessoais, principalmente seu casamento turbulento e amplamente divulgado com a princesa Diana. A separação do casal e a morte prematura dela tiveram um impacto profundo na vida e na personalidade pública dele. Seus vínculos com os filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, também foram examinados à medida que a família lidava com conflitos públicos e privados ao longo dos anos. Com o passar dos anos, o peso dessas responsabilidades pareceu aumentar significativamente. Quando o anúncio da abdicação de Charles do trono veio à tona, muitos o consideraram um indicativo do impacto que a monarquia tinha sobre ele. Seria cansaço, um desejo de proteger seu bem-estar ou uma rebelião contra um sistema que exigia mais do que qualquer indivíduo poderia oferecer. Independentemente do motivo, a escolha do rei Charles representou um momento crucial. A monarquia agora enfrenta um futuro incerto, progredindo sem a figura que antes carregava a pesada coroa. As lutas do rei Charles com o escrutínio da mídia e a coroa. Desde o seu nascimento, o rei Charles viveu sob o constante escrutínio da atenção pública. Sua existência foi moldada pelo escrutínio, influenciada pela atenção da mídia, que acompanhava todas as suas ações, escolhas e erros. Ao longo dos anos, esse escrutínio intensificado promoveu uma dinâmica complicada e ocasionalmente antagônica entre o rei e a mídia. Uma dinâmica que pode levá-lo a pensar em renunciar à coroa. No final da década de 1970, Charles foi celebrado como o solteiro mais cobiçado do mundo, uma designação que gerou aclamação e atenção constante da mídia. No entanto, sua união com Diana, princesa de Gales, mudou o foco. A considerável popularidade e o charme de Diana frequentemente ofuscavam Charles, fazendo com que ele tivesse que lutar para estabelecer sua identidade aos olhos do público. Após a morte prematura de Diana, a interferência da mídia ficou mais forte. Os tabloides se aproveitaram de sua vida privada, revelando seus assuntos pessoais e transformando seus relacionamentos, principalmente com Camila, em eventos públicos. O peso da opinião pública foi consistentemente significativo. As pesquisas realizadas ao longo dos anos mostraram opiniões variadas. Em 2018, quase 50% dos britânicos queriam que Charles cedesse sua posição para seu filho William. Embora sua popularidade tenha aumentado desde que subiu ao trono, atingindo 62% em outubro de 2024,
As dúvidas e críticas anteriores provavelmente permanecem em seus pensamentos. Até mesmo o menor erro ou comentário é amplificado, aumentando o estresse contínuo de manter a aprovação do público. O comportamento franco de Charles também atraiu críticas. Reconhecido por expressar suas opiniões sobre questões importantes para ele, foi alvo de críticas por se aprofundar em áreas controversas. Seus pontos de vista frequentemente provocavam discussões, desde arquitetura até mudanças climáticas. Embora ele tenha prometido ajustar seus métodos como rei, manter um equilíbrio entre seus interesses pessoais e a imparcialidade real tem se mostrado difícil. A constante invasão de sua vida pessoal também teve seu impacto. Em 1964, um tabloide alemão divulgou imagens de Charles Snow, o que levou o Palácio de Buckingham a emitir uma repreensão incomum à conduta da mídia. Em 2006, partes de seus diários particulares foram tornadas públicas, revelando pontos de vista sensíveis sobre assuntos globais. O escândalo de hacking telefônico de 2011 destacou a extensão da violação de sua privacidade. Apesar dessas dificuldades, Charles tem resistido. Em 2002, ele falou aos líderes da mídia, defendendo aqueles que enfrentam o fluxo prejudicial de críticas implacáveis. Mesmo durante seus raros momentos de retaliação, ele reconheceu a relação complicada, confessando que tanto ele quanto a mídia eram culpados por ampliar os aspectos negativos e ignorar os positivos. Em 2015, as exasperações de Charles fizeram com que ele estabelecesse condições rígidas para as entrevistas, insistindo em ter autoridade sobre a história referente a ele. Embora essa ação o protegesse de certas intrusões, ela enfatizava a tensão persistente entre sua posição e a imprensa. O ônus de décadas de exame, juntamente com as exigências das responsabilidades reais, pode ser motivação suficiente para o rei Charles pensar em abdicar. A pressão inflexível para parecer impecável em público e, ao mesmo tempo, preservar a própria dignidade é uma luta que pode sobrecarregar até mesmo os indivíduos mais fortes. Para Carlos, dar um passo atrás poderia ser a melhor forma de autoproteção, um legado de caridade. Desde que criou o Prince's Trust em 1976, com 7.500 libras de sua pensão da Marinha, o rei Charles criou um legado impressionante de trabalho de caridade. Ao longo dos anos, ele fundou mais 16 organizações beneficentes, cada uma com foco em várias preocupações sociais. Unidas, elas criaram a Prince's Charities, uma organização conhecida como a maior organização filantrópica de causas múltiplas do Reino Unido. Essas organizações geram mais de 100 milhões por ano, concentrando-se em educação, sustentabilidade ambiental, empreendedorismo, preservação do patrimônio e várias outras iniciativas. Como príncipe de Gales, Charles assumiu o papel de patrono ou presidente de mais de 800 organizações adicionais, reforçando sua dedicação em causar impacto. Seu impacto filantrópico foi além do Reino Unido. Em 2010, a Prince's Charities Canada foi criada, destacando a juventude, a educação, as artes e o meio ambiente durante as visitas de Charles ao país. Da mesma forma, ele fundou a Prince's Charities Australia, em Melbourne, para gerenciar suas iniciativas globais. Seu compromisso com os esforços humanitários fez com que ele e seus filhos participassem de eventos como o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial de 1998. Charles se destacou por sua condenação precoce das violações dos direitos humanos do ditador romeno Nicolae Ceausescu, destacando o assunto internacionalmente. Seu trabalho resultou no apoio a grupos como a Farah Foundation, que ajuda órfãos e crianças abandonadas na Romênia. No entanto, suas instituições de caridade foram examinadas. Em 2021 e 2022, duas de suas entidades, rebatizadas de King's Foundation e King Charles III Charitable Fund, foram alvo de alegações de recebimento de contribuições duvidosas. As investigações não revelaram nenhuma atividade ilegal, mas o debate trouxe à tona questões relativas à governança. Da mesma forma, em 2022, o Times divulgou que Charles recebeu 3 milhões de euros em dinheiro do primeiro-ministro do Catar, Hamad bin Jassim, de 2011 a 2015. Embora a Comissão de Caridade tenha determinado que não havia motivo para uma investigação adicional, as revelações deram início a uma discussão. Em um caso diferente, a Charles Charitable Foundation recebeu 1 milhão em 2013 de Bakr e Shafiq Bin Laden, que são meio-irmãos de Osama Bin Laden. A escolha foi delegada aos curadores e não houve investigação formal.
Apesar desses obstáculos, os esforços filantrópicos do rei Charles continuam a ser um aspecto importante de seu legado. Suas aspirações de filantropia e dedicação para enfrentar os desafios globais deixaram uma marca significativa, demonstrando seu compromisso com o serviço, mesmo sob críticas. Surpreendentemente, essa pressão também teve um efeito significativo em sua saúde. Será que ele decidiu renunciar para priorizar seu bem-estar? Continue assistindo para saber mais. Lutas com a saúde. O rei Charles dedicou muitos anos às suas responsabilidades reais, mas às pressões físicas e emocionais de seu papel podem agora estar levando-o a considerar uma escolha extraordinária: renunciar. Seus problemas de saúde, agravados pelas exigências da realeza, ilustram um homem que trabalha para manter o equilíbrio entre responsabilidade e bem-estar, frequentemente com despesas pessoais significativas. O bem-estar de Charles tem sido uma preocupação há muitos anos. Em março de 1998, ele fez uma cirurgia a laser no joelho. Em 2003, foi submetido a uma cirurgia de hérnia, e em 2008 um tumor benigno foi retirado de sua ponte nasal. Embora esses problemas fossem controláveis, seus recentes desafios de saúde foram consideravelmente mais graves. Em janeiro de 2024, Charles fez uma cirurgia corretiva para aumento benigno da próstata na London Clinic, o que levou ao adiamento de vários compromissos reais. Em fevereiro, enquanto se submetia a esse tratamento, foi detectado um câncer. Embora não fosse câncer de próstata, o diagnóstico causou mais atrasos em suas responsabilidades públicas. Apesar de sua perspectiva esperançosa e dos deveres constitucionais contínuos, sua cura exigiu cuidados ambulatoriais regulares. Sua esposa, a rainha Camila, o substituiu em eventos importantes, como o Commonwealth Day e o Royal Maundy Service. Em março de 2024, Charles voltou à vida pública com sucesso, marcando sua primeira aparição significativa no serviço de Páscoa realizado no Castelo de Windsor. Em abril, seus avanços no tratamento permitiram que ele retornasse a uma agenda real mais movimentada. No entanto, o episódio ressaltou o impacto que suas responsabilidades inflexíveis tiveram em seu bem-estar. O modo de vida de Charles também mostra como as pressões da existência real podem agravar os problemas de saúde. Reconhecido por sua agenda rígida, ele evita totalmente o almoço, dependendo do chá às 17 horas e de um jantar tardio às 30 horas. Essa agenda exigente oferece oportunidades mínimas de descanso ou nutrição adequada, o que poderia intensificar sua condição. Seus padrões alimentares também demonstram o estresse que ele sofre. Defensor dedicado da sustentabilidade e dos direitos dos animais, Charles evita certos alimentos, como foie gras, e restringe sua ingestão de carne e laticínios. Embora suas escolhas reflitam seus valores, elas podem não proporcionar o equilíbrio nutricional necessário para alguém com suas pesadas responsabilidades. O peso da coroa é mais do que apenas um símbolo. Ele afeta significativamente o bem-estar físico de Charles. Suas operações, o recente tratamento contra o câncer e a rotina exaustiva de trabalho provocam preocupações significativas sobre quanto tempo ele poderá suportar as rigorosas pressões da realeza. Para Carlos, a renúncia pode não indicar falta de força, mas sim o reconhecimento de suas limitações. Essa escolha pode permitir que ele se concentre em seu bem-estar e proteja seu legado, garantindo que o futuro da monarquia permaneça em mãos habilidosas. Às vezes, até mesmo um monarca precisa reconhecer que cuidar de si mesmo é a forma mais elevada de serviço. Mas como o público reagiu a essa importante decisão? O que eles disseram sobre isso? Eles o apoiaram ou foram contra? A decisão do rei Charles e a reação do público. Quando o rei Charles declarou sua renúncia, o mundo parou em descrença. O anúncio foi feito como um trovão, deixando o público em estado de choque, confusão e uma inesperada onda de apoio. Esse foi um momento histórico. Nunca um monarca britânico havia decidido renunciar voluntariamente. E a decisão sem precedentes provocou uma tempestade de emoções e especulações. Para alguns, a notícia parecia uma traição. Os detratores argumentaram que Charles havia dedicado sua vida à preparação para o trono, e sua partida parecia minar séculos de tradição real. Seria esse o início da queda da monarquia? Muitos temiam que sim, interpretando a renúncia como um sinal de instabilidade e um afastamento da continuidade que a coroa sempre proporcionou. Para eles, isso representava uma falha no dever real, um ato que poderia destruir a própria instituição que havia perdurado ao longo dos tempos. Por outro lado,
Outros viram isso como um ato corajoso de autoconsciência. Os apoiadores elogiaram Charles por colocar o futuro da monarquia acima de suas ambições. Eles viram sua escolha como um passo progressivo em direção à modernização, abrindo caminho para uma liderança mais jovem e vibrante em um mundo em rápida mudança. Para eles, foi uma medida revitalizadora para uma instituição antiga, tornando-a mais relevante e adaptável à sociedade contemporânea. As repercussões da decisão de Charles foram muito além do Reino Unido. Líderes globais e figuras públicas reagiram com uma mistura de emoções. Para aqueles que defendem o progresso, esse foi um momento marcante que indica a disposição da família real para evoluir. Eles acreditavam que a renúncia de Charles poderia inspirar monarquias de todo o mundo a abraçar a mudança e enfrentar os desafios da era moderna. No entanto, em países com monarquias mais tradicionais, a reação foi de apreensão. A noção de um monarca reinante renunciar era quase inimaginável, gerando preocupações sobre a possível instabilidade e levantando dúvidas sobre o futuro das instituições reais. As consequências da renúncia de Carlos ameaçaram minar a confiança nas monarquias, muito além das fronteiras da Grã-Bretanha. À medida que o primeiro choque começou a se dissipar, ficou evidente que essa era mais do que apenas uma escolha pessoal do rei Carlos. Ela representou um momento crucial para a família real britânica e seu papel no cenário mundial. A renúncia obrigou a uma reavaliação global da importância da monarquia e de sua possível evolução. Isso sinalizaria o início de um novo capítulo? Ou poderia significar o declínio de uma instituição consagrada pelo tempo? Independentemente do que está por vir, a decisão do rei Charles já deixou sua marca na história, alterando a narrativa da monarquia e seu impacto tanto em nível nacional quanto internacional. Sua ação corajosa repercutirá nos próximos anos, mudando fundamentalmente as percepções sobre a coroa. Qual foi o impacto dessa decisão sobre a família real e a nação como um todo? Como você acha que eles lidarão com as consequências das ações do rei Charles? O impacto da renúncia do rei Charles? A monarquia britânica, uma das instituições mais antigas do mundo, tem representado historicamente tradição, continuidade e estabilidade. Por centenas de anos, ela serviu como um símbolo de união, incorporando a identidade da nação. No entanto, quando o rei Carlos tomou a extraordinária decisão de renunciar, o próprio alicerce dessa instituição de longa data foi abalado. Os monarcas sempre foram vistos como símbolos duradouros. Renunciar era algo quase inimaginável. Em uma nação onde a tradição detém grande poder, essa declaração surpreendente causou comoção em todo o país e na família real. A renúncia de Charles representou um movimento ousado em direção à modernização, ou foi uma indicação das dificuldades da monarquia em permanecer relevante no ambiente acelerado de hoje? Essas eram as perguntas que ocupavam os pensamentos de todos. Para Carlos, essa escolha foi mais do que apenas seus interesses. Ela indicava que a monarquia não podia mais depender apenas das práticas tradicionais. A organização precisava se adaptar para enfrentar os desafios da era contemporânea. Ao renunciar, Charles estava essencialmente transferindo o controle para a próxima geração, reconhecendo que eles teriam de reformular o conceito de liderança dentro da monarquia britânica. No entanto, essa ação deu início a uma discussão. Ele estava minando séculos de tradição ou estava demonstrando uma visão notável? Independentemente das respostas, sua saída significou um momento crucial que colocou o país e a coroa em um território desconhecido. O efeito sobre a família real foi significativo. Para o príncipe William, a escolha o impulsionou para uma posição para a qual ele havia treinado, mas que não esperava assumir tão cedo. Fazer malabarismos entre sua vida familiar e os fardos esmagadores da coroa tornou-se sua realidade imediata. Como ele poderia assumir o peso dessa nova obrigação? Ao mesmo tempo, o príncipe Harry, que já estava afastado das responsabilidades reais, provavelmente viu a situação com sentimentos conflitantes. Seu relacionamento conturbado com a família pode ter intensificado sua sensação de isolamento. Para outros membros da família real, a renúncia gerou preocupações sobre lealdade, coesão e o futuro da monarquia. Será que eles seriam capazes de se unir sob a orientação de William, ou as divisões existentes se ampliariam? A escolha do rei Charles de renunciar não foi apenas uma decisão pessoal. Foi um momento crucial que desafiou a resiliência e a capacidade de adaptação da monarquia. Já enfrentando o escrutínio público e conflitos internos,
A família real agora se depara com um futuro imprevisível. Enquanto o mundo observa, somente o tempo revelará se a monarquia pode suportar essa crise, unir-se sob o comando do príncipe William e emergir mais robusta, ou se isso marca o início de uma turbulência mais profunda, o fim de uma era. A súbita renúncia do rei Charles causou ondas de choque em todo o mundo, sinalizando a conclusão de um capítulo significativo na história da monarquia britânica. Durante anos, Carlos esteve pronto para assumir o trono, representando o legado e a tradição duradouros da monarquia britânica. Durante anos, Charles esteve pronto para assumir o trono, representando o legado e as tradições duradouras de uma instituição que resistiu ao teste do tempo. No entanto, seu reinado, embora de curta duração, sofreu uma reviravolta inesperada com sua partida, deixando a nação e o mundo refletindo sobre as implicações de seu legado. Em sua essência, Charles era um visionário. Ele defendeu a ação climática e a inclusão, esforçando-se para alinhar a monarquia com as necessidades em evolução da sociedade moderna. No entanto, o desafio de mesclar essa abordagem inovadora com os costumes profundamente enraizados da realeza provou ser uma tarefa assustadora. Enquanto alguns elogiaram suas tentativas de modernizar a monarquia, outros questionaram se ele havia ido longe o suficiente ou se sua renúncia indicava uma incapacidade de adaptação. Para uma instituição geralmente associada à estabilidade, a saída de Carlos foi uma reviravolta significativa. Os detratores temiam que isso pudesse prejudicar a posição da monarquia ou até mesmo comprometer seu futuro. Por outro lado, muitos viam isso como uma chance de abraçar um novo começo, no qual uma liderança inovadora poderia lidar de forma mais eficaz com as complexidades de um mundo em rápida mudança. Essa decisão fundamental abriu caminho para que o príncipe William, o próximo na linha de sucessão, assumisse o centro do palco. Enquanto os historiadores ponderam se a renúncia de Charles foi um ato corajoso de previsão ou um erro de cálculo, é evidente que esse momento moldará indelevelmente o futuro da monarquia. Como você acha que o príncipe William lidará com essa transição repentina? Você acha que ele está pronto para assumir uma responsabilidade tão grande? O fardo da coroa. Com a renúncia do rei Charles, o pesado fardo da coroa repentinamente recaiu sobre os ombros do príncipe William. Ele estava se preparando para esse momento há anos, mas a partida abrupta de seu pai fez com que ele tivesse que assumir o trono muito antes do previsto. Agora todos os olhos estavam voltados para ele, com uma pergunta singular ecoando na mente de muitos. Será que William conseguiria enfrentar o desafio e conduzir a monarquia para uma nova era? Os obstáculos à frente eram formidáveis. Como o novo rosto da monarquia, William precisava honrar as tradições reais de longa data e, ao mesmo tempo, atender às demandas de uma sociedade moderna e progressista. As gerações mais jovens buscavam uma monarquia que parecesse compreensível e relevante, enquanto os cidadãos mais velhos se apegavam firmemente ao significado histórico da instituição. Encontrar uma maneira de unir essas diferentes perspectivas seria um desafio significativo. O exame minucioso se estendeu além das fronteiras do Reino Unido. No cenário internacional, William enfrentaria um exame intenso enquanto trabalhava para manter a reputação e a influência da monarquia. Cada escolha que ele fizesse e cada compromisso público estariam sob o microscópio, e sua capacidade de lidar com essas pressões não apenas definiria seu reinado, mas também moldaria o futuro da própria monarquia. Em meio às enormes expectativas, a reputação estabelecida de William proporcionou um raio de esperança. Sua defesa da saúde mental, iniciativas ambientais e envolvimento com a comunidade haviam conquistado a confiança e a admiração do público. Se ele conseguisse alavancar essa base, teria o potencial de transformar a monarquia e garantir sua relevância em um mundo em rápida evolução. Como a renúncia do rei Charles marcou o início de uma nova era na história britânica, o príncipe William se viu no centro de um momento extraordinário. Ainda era incerto se ele conseguiria manter o legado da monarquia e, ao mesmo tempo, conduzi-la a um futuro mais promissor. Uma nova era, ele poderia manter o legado da monarquia e, ao mesmo tempo, conduzi-la a um futuro mais promissor. Uma nova era para a monarquia britânica. A inesperada renúncia do rei Charles mergulhou a monarquia britânica em um período de incerteza. Por gerações, a monarquia simbolizou tradição, estabilidade e continuidade. Agora, com seu futuro em perigo, surge a pergunta crucial: essa instituição histórica pode se adaptar para permanecer relevante no século XXI?
Ou ela correrá o risco de se tornar um mero artefato do passado? A escolha de quem assumirá a liderança é fundamental. Toda-se na atenção está voltada para o príncipe William, visto como o herdeiro natural. No entanto, esse momento chegou muito mais cedo do que o previsto, trazendo consigo uma pressão significativa. Embora o príncipe William tenha sido preparado para esse papel durante toda a sua vida, as circunstâncias não são nada ideais. A partida repentina de seu pai significa que ele deve assumir as responsabilidades de liderança mais cedo do que o esperado, navegando em uma nação dividida entre a manutenção da tradição e o acolhimento da modernização. Os obstáculos que ele enfrenta são imensos. Ele deve não apenas respeitar séculos de tradições reais, mas também demonstrar a uma sociedade em rápida evolução que a monarquia ainda é importante. Para o príncipe William, esse desafio transcende a mera preservação de um legado familiar. Ele envolve a redefinição do papel da monarquia em um mundo que questiona cada vez mais sua relevância. O público britânico, juntamente com um público global, estará observando atentamente, avaliando sua capacidade de harmonizar a tradição com a inovação. Ao assumir o papel de seu pai, William se depara com pressões distintas. O público espera que ele proporcione estabilidade à monarquia e, ao mesmo tempo, enfrente questões contemporâneas urgentes, como mudanças climáticas, diversidade e disparidade econômica. A geração mais jovem busca um monarca que incorpore seus valores e aspirações, alguém capaz de modernizar a instituição sem perder sua essência. Essa dupla expectativa, sem dúvida, testará a liderança de William de maneiras sem precedentes. A dinâmica política e social no Reino Unido tem se tornado cada vez mais complexa. As discussões públicas sobre a relevância da monarquia estão mais acentuadas do que nunca, com muitos questionando suas implicações financeiras e sua importância na sociedade contemporânea. Como novo chefe de Estado, William enfrenta o desafio de lidar com essas críticas e, ao mesmo tempo, manter a percepção pública da monarquia. Além disso, ele deve trabalhar para consertar as divisões dentro da família real, que foram intensificadas por controvérsias e conflitos anteriores. Entretanto, em meio a esses obstáculos, há um vislumbre de otimismo. O príncipe William demonstrou uma forte dedicação a questões vitais, como a defesa da saúde mental, a sustentabilidade ambiental e o envolvimento da comunidade. Seu comportamento acessível e sua perspectiva contemporânea repercutem entre o público mais jovem, posicionando-o como um farol de esperança para uma monarquia mais moderna. Sua habilidade de se conectar com as pessoas, aliada ao respeito pelas tradições reais, apresenta uma chance única de unir o passado ao futuro. À medida que esse momento crucial se desenrola, o futuro da monarquia é incerto. Será que o príncipe William vai assumir e liderar a instituição em um novo capítulo? Ou os desafios serão grandes demais? Somente o tempo revelará a resposta. O que está claro, porém, é que essa conjuntura representa uma mudança significativa na história britânica. Um momento propício para a renovação, a transformação e a redefinição do papel da monarquia no mundo de hoje. Se você gostou deste vídeo, dê um like e inscreva-se. E também clique no próximo vídeo exibido na tela.